O que aconteceria se vários falastrões ousassem amaldiçoar a carreira de Manny Pacquiao? Se o menosprezassem, zombassem do seu estilo ou do seu futuro? No mundo do boxe, castigo e humilhação, Manny Pacman. Pacquiao não era apenas um boxeador, era uma força da natureza, um fenômeno cultural e esportivo que transcendeu as Filipinas. Conhecido por sua humildade fora do ringue, ele se transformava em uma máquina de demolição ao calçar as luvas. E se há algo que seus rivais mais tagarelas aprenderam, é que a melhor resposta não se dá com palavras, e sim com socos. Hoje vamos reviver 3 desses momentos em que a arrogância encontrou a fúria silenciosa de um campeão. Senhoras e senhores, chegamos ao primeiro confronto deste episódio em que Pacquiao dá uma lição aos seus rivais. Neste caso, o carismático porém arrogante britânico, Ricky "The Hitman" Hatton. O palco, Las Vegas, maio de 2009. Pacquiao ainda não era o temido e lendário lutador que todos conhecem hoje. Embora já tivesse conquistado muito respeito e vários títulos, o rótulo de lenda ainda estava sendo construído. Enquanto isso, Hatton, conhecido por seu estilo agressivo e sua personalidade extrovertida, se encarregava de esquentar o clima. No período que antecedeu a luta, zombou do filipino sempre que teve chance, gabando-se de seu poder e tamanho. Para completar, em seu corner estava Floyd Mayweather Sr., o pai de seu futuro nêmesis, que na época era o treinador de Hatton. Tanto Hatton quanto Mayweather Sr. declararam publicamente que Pacquiao sempre lançava os mesmos golpes em todas as lutas, especialmente o gancho de esquerda. Segundo eles, isso já estava mais do que estudado e decifrado. Uma confiança cega que logo se transformaria em seu pior erro. Então, enquanto as provocações pré-luta aumentavam, chegava a hora de Pacquiao fazer o seu trabalho. Manny nunca foi de falar mal dos seus adversários. Sempre foi respeitoso, humilde, quase monástico fora do ringue. Mas no quadrilátero, essa humildade se transformava em uma fúria concentrada. Hatton entrou cheio de energia, cumprimentando o público e se sentindo a estrela da noite. Mas o gongo soou e a realidade o atingiu, literalmente. Foi facilmente acertado pelo filipino desde os primeiros segundos. Segundo Hatton, ele havia se juntado à equipe de Mayweather para aprender defesa, mas naquela noite, a defesa passou longe. Curiosidade, dizem que Freddie Roach, o lendário treinador de Pacquiao, previu um nocaute no terceiro round só para provocar Floyd Mayweather Sr., que havia dito que Pacquiao não tinha mais nada de novo para mostrar. Mas o Pac-Man foi ainda mais rápido. Já no primeiro round, Pacquiao provocou a primeira queda do britânico com uma rajada de golpes, deixando claro que aquilo não terminaria bem para The Hitman. Curiosamente, ele o derrubou com o mesmo golpe do qual Hatton havia zombado, um potentíssimo gancho de esquerda. Era uma premonição do que viria a seguir. Pacquiao estava castigando brutalmente. Manny era muito mais rápido, tinha melhores reflexos e estava sendo devastadoramente superior em tão pouco tempo. O rosto de Hatton já mostrava os danos. Os comentaristas não acreditavam no que viam. Hatton não encontrava seu ritmo, sua defesa era inexistente e ele recuava constantemente. Quando o segundo round estava prestes a terminar, com o público à beira da histeria, chegou o golpe final. Um gancho de esquerda brutal de Pacquiao encontrou o queixo de Hatton. O britânico caiu desabado, completamente nocauteado, sem reação, como se tivessem desligado seus cabos. Pacquiao derrotou o falastrão que zombou dele em apenas 2 assaltos, naquele que foi considerado um dos nocautes mais espetaculares e definitivos da década. A lição estava dada. The last year or two, also Jim Lampley has said many times about Ricky Hatton, no Hatton does, but Pacquiao, not phased at all, connect with a couple left hands again. He's going to reverse. It's always a little better than I thought. Oh, down again. Pacquiao, na vitória, manteve-se impassível. Seus punhos falaram por ele e deixaram uma lição que, naquele momento, ainda não havia sido aprendida por seus futuros adversários. Senhoras e senhores, vamos ao próximo falastrão. Se a humilhação anterior não foi suficiente para satisfazê-los, esperem para ver esta. O ano era 2010. O rival, o mexicano Antônio, o tornado de Tijuana, Margarito, um sujeito duro, um guerreiro dentro do ringue, mas também um boxeador envolto em polêmica. E com uma língua afiada, Margarito vinha supostamente para fazer Pacquiao sofrer, para mostrar a força de seus punhos e fazer com que suas luvas parecessem feitas de gesso. Por que a referência ao gesso?
2 lutas antes, Margarito havia enfrentado Miguel Cotto pela primeira vez e foi fortemente acusado de usar gesso ou uma substância endurecedora em suas bandagens naquela noite. Isso lhe rendeu uma suspensão, mas Margarito, na preparação para a luta contra Pacquiao, não hesitou em usar a controvérsia a seu favor, ostentando sua suposta força bruta. Margarito se sentia preparado, confiante, era mais alto que Pacquiao, tinha mais alcance e, além disso, uma boca enorme que usava para menosprezar o filipino. É assim que ele vai ficar, olha só, chorando, disse Margarito, referindo-se a uma imagem de Pacquiao que havia pintado na parede de seu ginásio. Estou muito bem para nocauteá-lo, vai doer como se eu estivesse com gesso. Pacquiao vai dizer, em que enrascada eu fui me meter. Assim, naquela noite, Pacquiao tinha uma missão dupla, conquistar o título mundial vago dos super meio-médios do CMB, seu 8º título mundial em 8 categorias diferentes, um recorde mundial. E claro, educar mais um falastrão que zombou dele. Vamos nessa. Quando soou o gongo, Pacquiao saiu como um raio furioso. Sua velocidade era impossível de acompanhar, era um furacão de punhos. Combinações rápidas, entradas e saídas limpas, ganchos por dentro, jabs no rosto e golpes no corpo que aos poucos iam desgastando o mexicano. Margarito tentava avançar, impor seu físico, encurralar, mas cada tentativa terminava do mesmo jeito, levando socos de todos os ângulos. What about going to Margarito content to stand in the middle of the ring and box with Manny Pacquiao? As referee is Lawrence Cole. He's the son of Texas State Commissioner. Cross inside by Pacquiao. He lands the right hook. Fato fascinante. Apesar da diferença de tamanho e alcance, Margarito era significativamente maior e mais pesado. Pacquiao dominou a luta com uma mobilidade e ângulos que confundiram completamente o mexicano. Foi uma aula magistral de como anular a vantagem física de um oponente. Não havia como alcançar Pacquiao. Era como tentar lutar contra o vento, mas um vento que golpeia com dinamite. O rosto de Margarito começou a inchar rapidamente. Um olho fechado, depois o outro cortado, amassando o rosto quebrada, sangue no nariz, na boca, por toda parte. To watch Manny Pacquiao fight. Asked him what was most impressive. He said easy, the footwork. His footwork is phenomenal. Pacquiao não apenas estava vencendo, ele estava pintando uma obra violenta de superioridade absoluta na tela do rosto do seu rival. Round após round, Pacquiao golpeava sem parar. O impressionante era que Margarito, com seu queixo de aço e coração de guerreiro, continuava de pé, absorvendo o castigo de forma desumana. Os comentaristas estavam perplexos diante da resistência do mexicano. Houve até um momento em que o próprio Pacquiao olhou para o corner de Margarito, como quem pedia que parassem a luta, ao ver o estrago que estava causando. Rounds. I thought Manny won it. Think get on the scorecard. Well, I'll say this. I've covered boxing for 24 years, entered from ringside, and this is the best offensive fighter I've ever seen. He does it all and fights everybody. That's what I like about him. The kind of Ollie Shuffle a few seconds ago. Before the fight, you said you could see it possibly going to 12-round decision only because of Margarito's size. Margarito aguentou até o fim, os 12 assaltos, mas o que restou dele não era um boxeador. Era um sobrevivente de uma guerra perdida desde o primeiro minuto. He trains himself to fight this way because he's never stopped fighting his fight in spite of a fight. Want him to take. That's what he's saying to Cole. But the referee's doing a good job, I think. It's right just as long as the guy's punching back, being out-punched, but the referee has... Pacquiao venceu por decisão unânime, mas isso era o de menos. Naquela noite, deu uma aula de boxe, uma humilhação contundente, uma demonstração inegável de que o tamanho não importa quando se tem diante de si uma lenda no auge de sua forma. A mão de gesso se dissolveu diante do Pac-Man. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Traremos mais vídeos como este. No dia 24 de novembro de 2013, em Macau, China, Manny Pacquiao voltou ao ringue depois de uma das derrotas mais brutais e dolorosas de sua carreira. Um nocaute fulminante sofrido contra Juan Manuel Márquez, na 4ª luta entre os dois. Muitos diziam que ele estava acabado, que seu melhor momento já havia passado, que não tinha mais aquele brilho. A dúvida pairava no ar. E então apareceu Brandon Bam Bam Rios, um boxeador mexicano-americano com a língua mais solta que os punhos. Na preparação para a luta, Rios não poupou ninguém, menosprezou Pacquiao, disse que ele já não era nada, que iria aposentá-lo do boxe, que o filipino era apenas um nome. Teve a audácia de dizer: um mexicano o nocauteou, e este mexicano-americano vai mandá-lo para a aposentadoria.
E como se não bastasse, provocou diretamente. Olha pra mim, se vai me bater que seja com tudo, senão eu vou sorrir e te dizer, você bate como uma mocinha. Zombou, provocou, se achou mais forte, mais jovem, mais perigoso. Mas o que ele não sabia é que acabara de invocar o seu próprio pesadelo. Quando o gongo soou, Pacquiao não precisou de um segundo sequer para se lembrar de quem era. Voltou com fogo nas mãos e fome na alma. A velocidade que muitos achavam perdida estava de volta. Explosivo, preciso, um furacão vestido de vermelho e dourado. Rios tentava pressionar, como sempre fazia, com seu estilo agressivo e direto. Mas cada passo à frente era punido com combinações rápidas de Pacquiao. I'm from the Philippines. Fato interessante, esta luta marcou um ponto de virada para Pacquiao. Muitos pensavam que o nocaute sofrido contra Marques havia tirado sua agressividade e instinto assassino. Mas contra Rios, Manny provou que não apenas estava de volta, havia evoluído. Usou sua velocidade e técnica para dominar sem se expor de forma imprudente. There's a big shots downstairs now. There's some way to get that right hand in and test Manny. He hasn't really. Pacquiao fazia Rios parecer lento, desajeitado, inútil. Era um massacre em câmera lenta. Manny entrava, golpeava, desaparecia, vez após vez. Rios lançava um soco e recebia 5. O rosto de Brandon começou a mudar. Inchava, se distorcia, se quebrava mentalmente. Os comentaristas não acreditavam no que viam. O que parecia uma luta era, na verdade, um treino de elite para Pacquiao, um em que seu saco de pancadas se movia e falava. He makes Rios look plotting to stop it. So Rios is right, Larry. He did it exactly right. He had a side game. He's spinning him. He's turning him. O público estava em delírio, vibrando com cada golpe do filipino. Cada combinação de Pacquiao era uma frase contundente, uma mensagem clara à arrogância de Rios. Você nunca deveria ter menosprezado uma lenda. À medida que os rounds avançavam, Rios continuava a receber um castigo severo. Seu olho esquerdo começou a sangrar. Os comentaristas discutiam a necessidade de encerrar a luta. This is a reminder of change. In their grit, determination. It's the great thing about our sport. There's always taking a lot of punishment to the head now. Want to make solid in his last fight. E assim foi até o final. Uma surra limpa, controlada, absoluta. Pacquiao venceu por decisão unânime, dominando cada assalto. A verdade é que foi uma lição magistral. Uma noite em que o filipino voltou com todo o seu poder e cobrou cada palavra do falastrão que ousou desrespeitá-lo. Porque Manny Pacquiao não precisa falar, ele responde com os punhos. E quando faz isso, não deixa dúvidas. Sem dúvida, ser um falastrão contra Pacquiao é uma das piores decisões que você pode tomar. Lembre-se de se inscrever e assistir a mais vídeos como este. Temos muito mais de Manny Pacquiao no nosso canal.